Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Como prometido, depois de nós darmos uma geral sobre a complexidade do mundo, eu até fiz uma pergunta que permeou aí toda a aula passada, que seria a seguinte: você olha para o seu quarto, igual eu estou aqui no meu quarto, e você faz a seguinte pergunta: eu consigo olhar para a realidade das coisas que aqui estão, se não todas elas, a grande maioria, e ver, ou saber, ou ter uma noção e conseguir descrever, além do que tem no quarto, descrever como elas foram feitas, né? Parece uma coisa boba, mas isso é um grande exercício que nos faz perceber a realidade. E aí eu mencionei isso por conta da compreensão da realidade que a gente precisa ter. Nós não podemos achar, né, que o leite veio da caixinha ou da geladeira. A gente precisa saber a origem, como essas coisas se formam, qual é a origem dela, qual é a finalidade para o qual as coisas são feitas. A não percepção da realidade das coisas nos atrapalha, né, nos faz muitas vezes tomar decisões, pensar as coisas erradas, né, de forma errada. E nós estamos numa época muito complicada, porque não só, né, as redes, né, a internet como um todo, possibilitaram o avanço da comunicação. Então, hoje é muito fácil você ter a notícia do que acontece do outro lado do mundo. É muito fácil você juntar pessoas para se comover, né, para ver uma comoção a respeito de algum fato que não tem nada a ver com o Brasil, né, que talvez não vai dar impacto algum. E aí eu não estou falando, claro, de guerras, porque isso aí comove realmente o mundo, mas assim, casos que talvez nunca iam ser comentados por aqui começam a ser mencionados, né? Se hoje faz sucesso, né, eu escuto de grande parte de pessoas, por exemplo, faz sucesso novelas, eu acho que é isso, novelas ou séries coreanas. Se eu estiver errado, depois vocês escrevem aí, mas me parece que são novelas e séries coreanas. Quando a gente poderia imaginar que novelas e séries e grupos, né, que há 20, na verdade 30 anos atrás mais ou menos, o que faziam eram aqueles grupos americanos, né, como Backstreet Boys, e hoje você tem grupos iguais a eles, né, na mesma ideia, aqueles grupos de 5, de 6, cantando e dançando, com coreanos, né? Então, como é que você poderia imaginar que isso faria um sucesso mundial? É essa nova forma de comunicação, não tem outra coisa a se comentar. Baseado nisso, baseado na questão que eu comecei a colocar, como a cultura se comporta, como o olhar da nova geração não consegue enxergar o que aconteceu, e talvez também para aquele que viveu, né, ele não consegue aceitar essa nova forma que está agora por cima daquele pano que estava anteriormente, que você conseguia ver. Quer dizer, a cultura foi alterada, então existe uma rejeição da geração anterior e um desconhecimento da geração atual, que pode olhar às vezes de maneira agressiva, ou às vezes de maneira, como é que nós podemos dizer, desmerecendo o antigo, e o antigo também falando: vocês não sabem o que era bom era aquilo. Na verdade, nenhum nem o outro. Tem pontos bons, pontos ruins, todas as gerações tiveram isso. A gente, quando falou da cultura, quando nós fizemos algumas menções, nós chegamos nisso, de que também, né, quando eu mencionei algumas coisas da minha geração, também tivemos problemas muito grandes, muito grandes. Mas queria tratar hoje de duas técnicas, duas coisas que foram percebidas, são teorias políticas, que se percebeu, né, que acontecem no mundo em geral, né, e acontecem no Brasil. Uma delas é chamada de espiral do silêncio. Ela é uma teoria de ciência política, né, de comunicação de massa,
Essa proposta surgiu em 1977 por uma alemã chamada, se eu errar o sobrenome, me perdoe, não sei, não, mas é Elisabeth Noelle Neumann, né? Essa ideia, o que é? Ele situa, eu vou tentar pegar um exemplo claro, para ficar fácil. As pessoas, você vê uma notícia assim: fãs repudiam a contratação do ator tal para tal papel. E aí colocam na notícia que há uma irritação com os fãs, né, de um filme específico que vai sair porque tal ator foi contratado. Recentemente, aqui no canal, tem um vídeo que aconteceu algo muito parecido, mas na verdade queria uma demissão dele, né, do Chris Pratt, do ator Chris Pratt. Por quê? Porque o Chris Pratt é cristão. O Chris Pratt, num evento, começou a falar de Deus para as pessoas, que a felicidade virá em Deus e tudo mais. Isso gerou uma revolta por parte de pessoas que discordam desta opinião. Eu nem estou dizendo aqui se era fã ou se não era, hein? Veja bem. Mas, como isso ganha apoio? Porque esse pessoal, sendo de um grupo menor, consegue ser mais organizado. Ele acaba criando uma opinião dominante. Não é que é a maioria, mas dá uma sensação de maioria. Conforme, e isso eu falei do caso do Chris Pratt, falei do caso do ator, dos fãs que aparecem, mas a gente poderia colocar qualquer coisa. Quando a opinião pública, aí nós podemos falar da mídia propriamente, os jornais e tudo mais, ela tem uma opinião, ela vai ter uma tendência de colocar uma posição que será a opinião dominante e vai ter de apoio um grupo de pessoas que na grande maioria das vezes não é a maioria, mas que cria no público em geral uma sensação de medo. As pessoas ficam receosas em manifestar a sua discordância mediante o que está sendo veiculado. Então, eu vou ampliar o exemplo porque não é o que aconteceu, mas digamos que esta opinião começasse a gerar uma pressão no estúdio e, sei lá, procurassem alguma coisa meio esquisita e de repente dissessem que ele tinha desrespeitado alguém, né? E aí alguém, sei lá, ele teve uma discussão com uma mulher. Num dia que essa mulher o provocou, ele ficou irritado, xingou ela, mas naquele momento, como eu disse no encontro passado, ninguém se preocupou com o fato de que ela havia provocado ele e ele apenas respondeu. Alguém pegou a coisa, picotou a ideia e disse que ele foi desrespeitoso com ela. E ninguém explica o que realmente aconteceu. E a coisa nunca fica clara. Mas peraí, o que aconteceu? Eu quero o contexto da história. Não, ele xingou ela. Mas peraí, ele xingou gratuitamente assim e fica aquela situação e você nunca tem certeza e começa a se criar a imagem de que aquele ator, ele é um homem mau, ele é um homem bravo, ele é um homem que não gosta das mulheres. Ele é casado, né? A gente descobre que ele é casado, que ele tem filhas e filhos e tudo mais. Nunca se ouviu falar disso, mas agora ele é um homem desrespeitoso, ele não respeitou as mulheres, e aí grupos de mulheres começam a combater o ator. Eu tô pegando esse exemplo porque ele fica fácil para você entender, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Ele fica de certo modo acuado. Por quê? A opinião pública, no sentido aí da mídia, não vem perguntar a ele o que aconteceu. Às vezes vem às vezes alguém pergunta, ele dá a entrevista e fala, olha, não, nunca desrespeitei, né? Porque a pergunta já vem enviesada. Você é um homem que não gosta das mulheres? O cara vai falar, claro que não. Eu respeito as mulheres, é lógico, eu gosto, sou casado. Só que as coisas
continuam ganhando força nas outras redes e poucos vão lá para saber exatamente e para ter certeza do que ele pensa. Aquilo ganha uma força. As pessoas que são favoráveis ao ator, homens e mulheres que sabem que não tem nada a ver, que é a grande maioria, veja bem, em muitas das opiniões, a grande maioria é contra. Né? A gente fez o comentário quando falou de cultura pop, da turma da lacração, não é a grande maioria. E eu nem estou falando deles serem minoria, de serem de algum grupo, né, considerado minoria. Não é nesse sentido. É no sentido de um grupo ainda menor, que às vezes pertence a algum desses grupos considerados minoria, mas que não tem um apoio total, só que é muito organizado. É muito organizado. Então, como eles são muito organizados, eles conseguem ter força via mídia, eles conseguem fazer pressão, eles cobram e tudo mais, o que acontece? Às vezes o ator perde o emprego e as pessoas que gostam não se pronunciam. As pessoas acabam ficando acuadas. Por quê? Porque ficam com medo de serem isoladas ou de serem tratadas de algum jeito que gere uma zombaria, uma crítica, de que a coloque numa situação que ela, se expor a ideia, ela pode... Nossa, meu, se eu falar o que eu tô falando, o pessoal pensa que eu penso realmente que eu sou contra o que estão falando, fazendo com esse ator, vão acabar com a minha imagem. Não, melhor eu ficar quieto. Ah, também o ator tá longe, não é meu amigo, não é nada meu. E a pessoa não se pronuncia, né? O outro que talvez gostasse também não. Os atores próximos ficam quietos. Olha como a coisa pega. As pessoas próximas desse artista se afastam, não dele, mas não o defendem. Ora, isso aconteceu com o Johnny Depp, né? Isso aconteceu com o Johnny Depp. Logo que a coisa aconteceu, ninguém tinha prova, certeza do que estava acontecendo. Quebra de contrato, ninguém contrata mais, o pessoal, ele ficou falido, praticamente falido. Né? Ele não presta, ele não gosta das mulheres. Eu lembrei disso do Johnny Depp. Né? E o pessoal atacando. Vá defender, senhor Johnny Depp. Fosse lá você defender o homem, você seria considerado, não, então você não respeita as mulheres, porque ele bateu na Amber Heard. Você defendendo ele, você não presta, então você pensa igual ele. Os homens ficam quietinhos. Amigos do Johnny Depp ficaram quietinhos. Talvez um ou outro deve ter falado, não, eu conheço ele não faz isso. Mas evitou entrar no conflito. As pessoas começam a ficar com medo de falar, de dar a sua opinião, de serem canceladas. Hoje tem ainda isso, né? Por quê? Porque pode acabar sendo cancelado. Então o ambiente, as pessoas começam a se resguardar. Fala, é melhor eu não falar, senão eu vou ficar quieto. Então aí o que dá a entender? Dá a entender que a pessoa compactua com a ideia. Então, quando ninguém fala, ninguém está sendo contra, os jornais vão lá e falam, realmente as pessoas estão contra. E às vezes demora um pouco. Demora um pouco para as pessoas conseguirem entender o que está acontecendo, porque o negócio é muito rápido. A coisa vai acontecendo na internet de um modo muito rápido. E isso provoca, né, a galera. E aí quando as pessoas começam a se pronunciar, a verbalizar, já aconteceu. A imagem da pessoa já foi para o espaço, você ficou quieto, outras pessoas próximas ficaram quietas, ele ficou com a imagem queimada, agora ele não presta. Ele é o inimigo da sociedade, ele é o inimigo, no caso das mulheres, ele não presta, ele não respeita, ele tem que ser retirado, né, das suas atividades. A gente acaba vendo uma galera justiceira aí, que tanto disse que nós cristãos éramos moralistas, e a gente vê um pessoal mais moralista do que antes, né? Isso aí, essa Elizabeth Neumann, ela percebeu
nas eleições de 65 e 72 na Alemanha. Ela percebeu que as pessoas, né, percebiam que um lado estava superestimado. Aí as pessoas se sentiam influenciadas a não votar em quem está perdendo. Isso acontece no Brasil. Sabe aquele negócio de que você reclama e fala assim, as pessoas acabam votando em quem está na frente, né? Ou tem preguiça de ganhar, ou não, ela queria votar no Zezinho, mas o Zezinho tá lá embaixo, aí ela vota no Joãozinho. Mas o Joãozinho, ninguém gosta do Joãozinho. As pessoas não queriam que o Joãozinho ganhasse. Como é que ele tá ganhando? Porque as pessoas começam a perceber que ela vai perder, entendeu? Ela não tem a sensação de que o político vai perder. Não, ela tem a sensação de que ela vai perder. E ela vai se mover, presta bem atenção nisso, né? Ela vai se mover na história agora como alguém que votou em quem perdeu. Então veja, isso é um fato diferente da tal polarização que ocorre. Não diz que não ocorre, ocorre. Mas é maioria. Vocês têm certeza que a maioria que entra nas brigas políticas, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Todas elas entram em guerra política realmente? É um número grande que entra, mas não é essa a grande maioria. A grande maioria gostaria simplesmente que o governo não enchesse as paciências dela. Se houvesse realmente toda essa polarização, essa grande maioria, porque foram 50 e tantos milhões de votos que elegeram A e 50 que quase elegeram B, então temos um país dividido. Tem país dividido coisa nenhuma, não está dividido. Grande maioria vota. Naquele momento pode até haver um pouco desse sentimento, vamos ganhar, porque não, esse aqui eu vou votar nesse aqui porque eu não gosto daquele ali. Tem as razões, pode ser razões verdadeiras, falsas, não é esse o problema. Mas quando você pega esses 110 milhões, vamos falar aí de pessoas, e dá uma peneirada, minoria está preocupada com isso. Mesmo que comemorou no dia, mesmo que fez festa na rua, nos outros dias voltou a ser e está falando nesse momento mal do governo ao qual ele votou. Porque as pessoas são assim, elas não ligam. Quem liga? Um grupo minoritário, pequeno, organizado, militante, que tem seus influenciadores. Às vezes esses influenciadores não são militantes, tá? Ele milita, mas ele não é propriamente do partido, às vezes nem tem, mas ele tem algum ganho com aquilo. Mas é um grupo organizado, que força a sua opinião e que faz com que o restante fale, melhor a gente votar nesse, né? Que aí a gente ganha. Entendeu? Então muita gente faz isso. Essa é uma questão da sociabilidade e ela foi percebendo isso, esse fator, né? A pessoa começa a votar em quem ela acha que vai ganhar. Ela vai apoiar porque, não, o candidato tal vai ganhar, o Joãozinho vai ganhar, então temos que votar no Joãozinho. Eu quero estar do lado do vencedor. Eu não quero estar do lado do perdedor. Eu não quero votar no B sabendo que A vai ganhar. Não é legal. É legal comemorar e falar, olha, eu escolhi, eu votei nesse candidato. Então tem gente, e não é pouca gente não, viu? Se você é um cara decidido, fique sabendo, muita gente cai nisso. E como elas ficam silenciosas, você não sabe em quem vão votar. Por isso que a propaganda massiva faz muita força. Algumas pessoas ainda desmerecem, né? Falam assim, a imprensa acabou. O Globo tá falindo. CNN tá fechou as suas, os seus escritórios no local tal, só tá com tal escritório. Não sei quem. Para com isso. A imprensa é muito forte ainda e ela bate pesado nesse negócio. Né? Eu até mencionei. O que acontece nessa questão? Essa questão é que também na espiral do silêncio, algumas notícias para fazer valer aquela ideia são excluídas. Se há algum fato verdadeiro ali para defender o Johnny Depp, só que não tem mais jeito.
se havia algum fato que poderia defendê-lo durante, eram excluídas essas notícias. Elas simplesmente não são ditas, como se não existissem. O jornal que está ocorrendo lá, Olimpíadas, aí a Olimpíadas vai passar no canal 7. O canal 5 faz de conta que a Olimpíadas não existe. Aí você fala, como assim? Isso é uma coisa da espiral do silêncio, para dizer assim, ó, a verdadeira comunicação é minha, não é dos outros. Os outros não comunicam, quem comunica sou eu. Então, se eu não tenho os direitos de transmissão, esse evento não existe. E aí algumas pessoas simplesmente passaram direto, nem viram o que aconteceu na Olimpíada. No contrário, teria ocorrido, teria sido informado, teria sido falado. Veja como a coisa é forte. Como é que eu vi essas coisas na prática, e aí que eu comecei a falar, eu vou começar a estudar esse negócio de política. E foi por causa da espiral do silêncio. E eu percebi na coisa mais boba do mundo. Né? Eu percebi porque eu comecei a ver isso no futebol. Impressionante, não é? Mas o futebol, às vezes, para quem pega e analisa o comportamento das autoridades no futebol, aquilo ali é tubo de ensaio, gente. É tubo de ensaio. Quem viu em 2005, o que aconteceu em 2005 no futebol? Em 2005 ocorreu um esquema, era um esquema de compra de jogos para ganho de aposta, parecido com o que está acontecendo agora em 2023, mas não era com jogadores, era com árbitros. E um dos árbitros pegou e falou. O que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, puxou para si a responsabilidade de punir e vigiar todo o campeonato. Esse juiz que fez, vamos dizer assim, a delação, informou 11 jogos que haviam ocorrido e que foram manipulados. Mas aí vem um detalhe e depois você vai entender qual foi a jogada e o que eu quero dizer. Mas ele disse que não conseguiu mudar nenhum resultado, porque o time que seria beneficiado não ganhou os jogos. Qual foi a conclusão do STJD? Cancela os jogos. Mas espera aí, se ele não conseguiu o resultado, por que você vai cancelar os jogos? Pois bem, cancelaram os 11 jogos, o time jogou de novo e aí conseguiu ganhar a maioria dos jogos. E consequentemente foi campeão. O time tem culpa? Sinceramente, acho que não. Acho que não tem nenhum. Mas você vê aí já o poder jurídico tendo mais poder do que as outras instâncias, os outros poderes tinham sobre a partida. Você começa a ver uma intervenção que não existia até aquele momento. Passado alguns anos, o que começa a acontecer? Você começa a ver uma mão direta do poder jurídico em outros ambientes. Então não veio do nada, não sei se ali era um tubo de ensaio, mas funcionou. Passado um tempo, isso começa a acontecer também no dia a dia, no nosso dia a dia, no mundo político e tudo mais. Você fala, puxa, que coisa! É verdade, olha que coisa incrível. E muitas dessas coisas, quando questionadas, ninguém falava. Todo mundo concordava, tem que cancelar os jogos. Peraí, gente, vocês não estão percebendo que tem alguma coisa errada? Você não. Peraí, você vai beneficiar o infrator? O que ia se beneficiar com a infração? O que estava no banco de aposta para ganhar? Não faz sentido. O que vocês querem, afinal? Vocês querem que ganhe? Então, isso eram coisas perceptíveis. E aí gerou exatamente o que eles estavam esperando. É um negócio imediatamente. Foi o resultado. Foi o resultado que se buscou. Surpreendente, né? Surpreendente. Pois bem, isso tudo, né? Eu falei até de algumas coisas além da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é aquela que vai calar as vozes, vai ter esse grupo minoritário que vai dar o tom,
do discurso. Os outros, que seriam talvez uma maioria, vão ficar quietos, não vão se posicionar, vão ficar acuados, com medo de se queimar, com medo de ser cancelado, não vão falar, e vai prevalecer a voz maioritária. Maioritária não, essa voz minoritária que parece ser a maioria, porque a mídia reverbera como se aquilo fosse a verdade, a opinião pública, é assim que as pessoas pensam. Hoje em dia ninguém mais pensa daquele jeito, porque aquele jeito é atrasado, então temos que... Aí começam os cancelamentos e destruições da reputação, da imagem da pessoa. Pois bem, você deve ter visto também a mídia, algum dos grupos de mídia, fazendo um tipo de pesquisa para saber, né, qual é o espectro político da pessoa. E aí começam diversas perguntas. Vou fazer algumas aqui. Você é a favor da liberação das drogas? Não. Você é a favor do aborto? Você tem arma em casa? Você acha que as pessoas têm que ter arma? Então começa a perguntar essas perguntas mais polêmicas e ver e traçar um espectro de como as pessoas pensam. E ver-se que no Brasil, né, foram entrevistadas em todas, né, nas grandes capitais, né, essa acaba sendo uma pesquisa maior do que aquela pesquisa para o presidente, né, que é 2.000 pessoas. Pesquisa maior, é uma pesquisa feita em todas as grandes capitais, em grandes cidades e tudo mais. Aí chega, olha, nós fizemos uma grande pesquisa, descobrimos que tantas pessoas, tantos por cento é a favor disso, tantos por cento é a favor daquilo. Isso aí que está simplesmente para você mostrando o que a sociedade ao qual você mora pensa. Eles querem saber o conjunto de ideias que a população aceita ou não aceita de acordo com alguma exigência, alguma quebra de tabu que se pretende fazer, né? Porque tem muito disso, ou o seguir a agenda. Para seguir a agenda, então precisa se saber como é que as pessoas estão pensando hoje para saber qual é o trabalho. Isso nós chamamos de janela de Overton. A janela de Overton é isso, é a janela do discurso. Ela descreve o conjunto de ideias que a população tolera. E aí ela vai ter seus níveis. Por que janela? Porque ela pensa uma janela aberta, ela vai mostrar um campo maior do que uma janela mais fechada, você vai ver menos coisas. Então, ela aberta, ela vai mostrar o que a maioria aceita menos ou mais diante de uma situação, né? Você vai ter, às vezes, uma população que aceita mais ou aceita menos tal posição. Quais são essas etapas? Elas são as etapas do inaceitável, do tipo, você deve ter visto isso na eleição. Tem algum candidato que você jamais votaria? Então para esse cara é inaceitável votar no Joãozinho, né? O outro é verossímil. Talvez eu pense nisso. Talvez eu pense em votar. O outro é neutro. Não tenho opinião ainda. Eu não sei nem em quem eu vou votar. O outro fala assim, é provável que eu vote no Joãozinho. E o outro, eu sempre sou o Joãozinho. Eu sou do time Joãozinho, sempre votei no Joãozinho e tal, tamo junto. Então é aquela pessoa que não tem como não votar nesse cara. Então ela é inevitável para ele. Ou é inaceitável, ou é inevitável votar nesse cara. Por que você faz esse tipo de pesquisa sobre opiniões e tudo mais? Para que... E Overton vem do autor, tá? É o Joseph P. Overton. É ele que criou esse termo, né, janela, né, volta aqui, janela do discurso aqui. Janela do discurso. Janela de Overton virou o nome popular, né, nome fantasia. Então, nós temos lá inaceitável, verossímil, neutralidade, provável ou inevitável. Tem gente que é completamente favorável, tem gente que é completamente desfavorável a uma opinião. Pode ser essa questão da política, que fala assim, tantos por cento jamais votariam em A. Mas pode ser tantos por cento são totalmente contra a aprovação.
né, da liberação das drogas. Então, o que eles fazem com isso? Eles simplesmente fazem a pesquisa e seguem o jogo? Não. É com esta pesquisa, é com este espectro do inaceitável e do inevitável, do provável, do neutro e do verossímil, que eles começam a trabalhar. Qual que é a intenção? A intenção não é fazer com que todo mundo, até porque isso é impossível, comece a pensar que é inevitável, por exemplo, a liberação das drogas. Ah, podemos liberar todas as drogas? Eu falo, não, jamais. Não é isso que eles querem. Não querem que as pessoas fiquem na ideia do inevitável, quer dizer, jamais aceitarei isso, mas também eles sabem, desculpa, o inaceitável, jamais aceitarei um negócio desse, mas que eles sabem que também não vai ficar no inevitável, que todo mundo vai dizer, não, tem que liberar porque é a melhor coisa do mundo. Eles sabem que tem uma grande parte de pessoas que já tiveram parentes, amigos ou até a própria pessoa que já sofreu com as drogas e jamais aprovaria ou concordaria com esse tipo de opinião. Então o que eles fazem? Eles tentam manter as pessoas não ali no inevitável, não no inaceitável. Eles tentam deixar as pessoas ou com uma opinião neutra, que depende do momento, ou que ela tenha opinião verossímil, ou que ela tenha opinião de provável. Ah, provável eu sou favorável. Ah não, é muito... olha, eu vou pensar no assunto, mas eu não estou muito de acordo. Eu posso até pensar e discutir. E o provável pode dizer, olha, eu sou até favorável à liberação, mas a gente pode até discutir se realmente tem que liberar tudo. Então eles não querem nem o cara que concorda com tudo, nem o cara que discorda de tudo. Entende por que uma das grandes discussões políticas no Brasil, o pessoal fala, não, porque fica esse negócio de, do jeito que você vai ver aí, mas eu vou mexer a mão correta, tá? De direita e esquerda. E a gente só fica nessa discussão porque fica esse extremista da direita, esse extremista da esquerda, e só ficam os dois ali e o pessoal só vota nesses. Não é que só vota nesses. Tem uma junção aí de Janela de Overton com Espiral do Silêncio. Primeiro, quando você fala que vai votar em A ou em B, ou seja, de direita ou de esquerda, as pessoas falam assim, esse cara é bom, eu gosto desse cara, eu vou votar nele. E não fala nada pro outro que vai votar no outro. Então já tem um calar-se aí. Então você acaba tendo aí um grupo que realmente fala, não, é inevitável não votar nisso. O outro diz, é inaceitável votar naquele, tem que votar nisso. Então fica os dois pontos. Por que eles não conseguem aproximar o pessoal, apesar da grande maioria, se você for ver o Brasil, eu já falei, isso é opinião minha, tá gente, vocês não são obrigados a concordar agora. Eu falei, não considero o Brasil conservador. O pessoal fala, não, porque a pesquisa mostrou que o Brasil é um país conservador. Não é o que eu vejo na prática. Não é o comportamento que eu vejo do brasileiro. Eu acho que o brasileiro é conservador Joaquim Teixeira. Chega sexta-feira, ele gosta da baguncinha e aí ele vai pra missa e ele fica mais tolerante às drogas e a bagunça e tudo mais. Então, não sei se eu concordo com esse negócio. Ah, mas na hora de falar ele defende a família. É muito bonito o discurso, né? Por fora, bela viola. Então é um negócio assim. E esse é o grande ponto de quem discorda dessas opiniões mais conservadoras. Vai falar, caralho, mas esse pessoal é tudo hipócrita. Por quê? Porque eles não vivem o que falam. Eles ficam falando que é pela família, mas o cara tá traindo a mulher, o outro tá fazendo bagunça, o outro tá fazendo não sei o quê. Com razão, porque a gente vive de modo contraditório. Então não dá para dizer isso. Qual que é a intenção? A intenção de mídia e imprensa é sempre jogar a coisa para ficar mais no centro. Por quê? Porque ela estando no centro é mais fácil de manipular a opinião. Entendeu? Se eu, católico, defendo de modo firme, honesto, correto e corajoso as opiniões da igreja, eu não sou bem visto pela sociedade. Não é porque eles gostam ou não gostam do católico, não é isso. Mas assim, eu viro um problema para eles. Porque eles falam, não vai dar para mudar.
né? E ele vai dizer assim, é inevitável que eu não viva os valores da igreja. E do outro lado vai falar, é inaceitável que eu viva esse tipo de loucura que vocês estão propondo aí. Então a gente não pode, porque aí a gente tem que ficar em confronto. Aí tenta-se, com espiral do silêncio, com manipulação de mídia. Então aí você pega aquelas matérias e você explora a imagem para derrubar, para fazer com que gerações futuras, porque essa geração, se ela é completamente contra, já perdemos, você precisa trabalhar a próxima geração para tentar tornar mais verossímil. Olha, eles já não são, eles são católicos, mas olha, ele já aceita o diálogo, né? O outro é neutro, não, ó, ele é católico, mas ele acha que qualquer lugar que fala de Deus tá bom, né? O provável, ó, ele continua católico, mas ele nem vai para missa, ele diz que qualquer lugar que fala de Deus tá bom, e agora ele está dizendo até que tá tudo bem, né? Que ó, os outros locais, né, tudo é Deus, tá tudo bem, não tem problema, né? E aí o inevitável, né? Não, eles estão deixando de ser católicos. Ele já não aceita a igreja, apesar de que ele foi batizado, né? Mas ele já não aceita a igreja. Então, para ele já é inevitável que as pessoas, né, não saiam logo da igreja, porque a igreja está atrasada. Afinal de contas, tem tantas opiniões aí do mundo e a igreja está lá batendo, né? Então, isto acontece. Então, é muito mais fácil, se você estiver ali entre o verossímil e o provável e o neutro, mudar de ideia. Você vai pensar nos dois casos, tanto no provável favorável, ou no verossímil. Eu vou parar para pensar. Há mais chances de que você mude de ideia, porque você não está nem no inaceitável, não concordo, não converso, não tem diálogo com isso, e nem no inevitável. Isto aqui tem que acontecer porque é a melhor coisa do mundo, né? Agora quem está ali no provável, no neutro, no verossímil, esse daí ele vai propriamente, ele vai ser movido por toda opinião, porque aqui ele é mais manipulável, porque ele já é mais maleável, ele já aceita mais um certo contato. Por isso que me preocupa. Eu não estou dizendo, senão vai ficar parecendo que eu estou sendo contra, não tem nada a ver. Mas assim, isto me preocupa às vezes, não com o falar do vamos dialogar. Não é esse o problema. O que me preocupa é às vezes insistir nesse negócio. Não, nós temos que manter o diálogo e dizer assim, não, nós temos que manter o diálogo porque essa é a melhor maneira, mas o outro lado não quer dialogar. Como é que a gente vai conversar se o outro lado não quer conversar conosco? E você está dizendo até para a gente ir lá e não falar, a gente ouvir. Espera aí, quando chega a hora de eu falar daquilo que eu creio? E aí existe um problemão. Por quê? Porque você agora está acuado, porque a opinião que está se dando de cima para baixo é um diálogo que é só um diálogo não é de mão dupla, você só escutará. E aí fala, não, mas nós precisamos dialogar, porque nós sempre fomos. Nós sempre fomos? Não. Então, o que eu vejo que me preocupa às vezes é o excesso do papo, do diálogo. Por quê? Porque aí ele começa a querer colocar a gente numa situação de neutralidade. A gente não pode opinar, a gente não pode dizer, a gente não pode ser contra, a gente não pode dar nomes. Tudo gera um medo interno. Fica sempre se questionando a nossa postura, porque assim, se eu responder, eu sou o errado. Se eu questionar, eu estou errado. Se eu discordar, peraí, por que a gente sempre está errado e o outro lado nunca está errado? Não era para dialogar? Mas o diálogo não mostra que a gente pode estar errado aqui, o outro pode estar errado ali nessa conversa, né? E aí, veja bem, eu não estou falando, por exemplo, falando de igreja, falando da nossa fé. Eu não estou falando porque não tem nada errado na fé católica. Absolutamente nada. Pode ter um padre que está errado, pode ter um leigo que está errado, né? Já que a gente é pecador. Mas a doutrina, ela é perfeita. Entendeu? Aquilo que nós professamos, a nossa profissão de fé, né?
ela está correta. Aquela parte do creio em Deus Pai Todo-Poderoso até o amém, ela está corretíssima, é aquilo que nós queremos e vivemos por ela e daremos a vida. Não tem outra coisa, não tem outro caminho a se fazer. Se você chegou já no ponto do neutro, qualquer lugar que fala de Deus é bom, há uma grande tendência de que você já não é católico. Porque você já está aceitando qualquer coisa e já está dizendo que, não, Deus não ia se preocupar com isso. Então, Deus se preocupa sim, senão você não estava salvo pelos méritos da Santa Cruz e, consequentemente, não teria recebido o batismo, que é ele que abre o caminho para a sua salvação. Então, essas duas técnicas, essa da espiral do silêncio e essa da janela de Overton, elas ajudam você a entender como é que existe toda a manipulação midiática para mudar a sua opinião. Quais são as campanhas, por que às vezes num determinado assunto que é considerado, a sociedade está realmente considerando inaceitável, começa um trabalho de sensibilização da sociedade para que você passe a já não falar, não achar tão ruim, mesmo que você não concorde, você até fala, olha, eu não concordo, mas é a minha opinião pessoal, mas eu não quero entrar em confronto, porque é o seu modo de vida, então você tem sua liberdade, então a gente começa a ficar mais pisando em ovos aí para não entrar nesse tipo de confronto, para não entrar numa treta com grupos ou tomar um processo e tudo mais. As pessoas já ficam, melhor a gente ficar quieto, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Pois é, a gente acaba ficando assim exatamente para a gente não ficar feio na foto, né? Ficar bem na fita, como dizem, né? E não ter problemas. Então, essas técnicas, elas percebem aonde ela precisa trabalhar mais, onde ela precisa fazer mais campanha e, consequentemente, às vezes apertar, pressionar as pessoas através dessa questão da espiral do silêncio. Eu acho que hoje, além da espiral do silêncio, além da janela, eles percebem que algumas coisas já tem gente que ficou combativo e não é pouca gente. Então começa-se também uma certa intrusão na vida das pessoas para que se force, nem que seja tratá-la aí já de um modo mais agressivo para fazê-la discordar. Eu mencionei aquela palestra do Bertrand Russell que ele falava da grama, da mudança da cor da grama, e quem questionar, você tem que difamá-lo. A cor da grama não é verde, a cor da grama é cinza. Como cinza? A grama é verde, é cinza. Professor, você está louco, a grama é verde. Não, você está errado, a grama é cinza. E a primeira coisa que esse professor faz é queimar a imagem desse aluno. Primeiro dá uma ignorada, não deixa ele falar, põe o outro para humilhá-lo, daqui a pouco ele começa a criar apelidos e palavras para deixar ele intimidado, pode intimidá-lo com a força no sentido de punição. Você está sendo respeitoso com as pessoas aqui. As pessoas que acreditam, que entendem, que sabem que a grama é cinza, elas estão se sentindo completamente humilhadas pela sua pessoa, que está dizendo aí que as pessoas são burras porque elas acreditam nisso. Quer dizer, você acha que as pessoas são burras? Está vendo a mudança de assunto? Está vendo a janela? Está vendo a manipulação? Você está dizendo que as pessoas são burras porque elas veem que a grama é cinza, então você é um desrespeitoso. Olha que coisa terrível, você falou para as pessoas aí, você não respeita ninguém, né? O que esperar de alguém que diz que a grama é verde? A grama é cinza, porque eu não quero me queimar. Mas tem gente que é mais combativo. Sendo mais combativo, vai dizer, não, é inaceitável você. Bom, então vamos conversar aqui. Vou esperar a aula, a gente conversa. Você não está entendendo, o professor percebe que não pode punir o aluno. Espera a aula acabar, fala, olha, eu preciso dizer uma coisa para você. Você é um garoto inteligente, você é uma pessoa inteligente. A grama é verde. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós já de muito tempo começamos a perceber, isso foi avisado em todas as escolas, isso tem sido falado massivamente, que nós precisamos tornar a grama cinza.
e todo mundo considerar que a grama é cinza. Mas por quê? Você não quer a paz mundial? Você é contra a paz mundial? Você é favorável a pessoas serem desrespeitadas por aí? Claro que não. Você não é favorável à paz mundial? Sou, eu quero paz entre as pessoas. Então você é a favor do diálogo? Sou a favor do diálogo. Então, é para isso que nós dizemos que a grama é cinza. Você está aí sendo desrespeitoso com as pessoas, mas não. Nós somos pela paz, é por isso que você não está entendendo. Ah, mas você devia ter me dito antes que nós estamos num trabalho pela paz. Então, ok, eu vou ser então, favorável agora à grama. Esse é mais um que também cede às pressões por outro motivo. Agora tem aquele que não cede. E quando fica sabendo o plano, fala, eu sabia. Manipulação. Vocês são manipuladores sem vergonha. Vocês estão fazendo isso da mudança da grama exatamente para humilhar as pessoas. Você vem dizendo que eu sou inteligente, você está dizendo agora. Você tentou me humilhar, mas você não vai me enganar. E eu não vou deixar você agora me convencer ou me trocar. Porque você acha que eu sou o quê? Que valores você acha que eu tenho? Eu não vou aceitar isso, não. Eu vou denunciar você e essas pessoas, né? Porque você é um agente. Você é um agente do mal. Você, professor, que está aí falando da grama cinza, você é um agente do mal, você e todos esses caras aí que estão manipulando. Eu vou denunciá-los. E aí começa a fazer a denúncia. Ele piora a coisa. Bom, lá não está a resposta do que fazer com esse cara, mas você pode imaginar que se a humilhação, né, as pressões populares e tudo mais não deu certo, certamente a pressão vai ser muito maior para cima dessa pessoa. Vamos tentar procurar qualquer coisa para acabar com a imagem dele e destruí-lo como pessoa e não permitir que ele tenha mais voz perante a sociedade. Pensem nisso. Veja como essas manipulações podem dificultar a nossa vida como cristãos. Já pensou amanhã como é que isso pode estar em relação às opiniões que nós temos sobre a igreja? Recentemente um padre foi processado dentro da igreja, isso que é o pior. E aí? Aí falaram para ele pedir desculpa. Desculpa do quê? Ele deu o nome da pessoa, eu não concordo com você, viu? Não. Ele estava fazendo pregação, no meio da pregação ele fez um comentário, o ator ficou chateadinho. Não, eu processei porque precisa saber que as pessoas precisam... Não, eu acho que ele não desrespeitou. Ele acha, veja isso, ele se sentiu perseguido. Não, o padre sabia. Será que sabia mesmo? Eu não sabia nem da existência desse ator. Não sabia nem que ele existia. Acho que o padre não deve ser muito diferente, não. É difícil, né? Aí você fala um negócio, a pessoa fala, não, está falando comigo. É contra mim que ele está. O mundo está contra mim por causa das minhas escolhas. As suas escolhas, para mim, pouco importa. Não me interessa. Faça da... Nossa, não... né? Agora, se você vier me perguntar, eu vou dizer converta-se. Converta-se. E pare de achar que o seu estilo de vida é o estilo perfeito. Você fez a melhor escolha do mundo. Tá tudo certo, tudo bem, tudo legal. Para de ser moleque. Isso é molecada. É uma vaidade que é maior que tudo. Então, a vida não é assim. Cresça, né? E tome vergonha na cara. A todos vocês, que Deus os guarde.